Vamos para a aula de arte de hoje. A aula de arte hoje vai mexer um pouquinho com sonoridade, tá? Vamos abrir na página 68, da página 68 até a 70. Nós vamos ver aqui a atividade e aqui fazer essa daqui, certo? A gente vai começar falando hoje sobre o concerto da máquina de escrever. Que arte é essa? É a arte de fazer música com objetos, aproveitando objetos. Nesse vídeo aqui que a tia vai me enviar, esse autor, esse maestro, ele cria uma música com o barulhinho da máquina de escrever. E é muito interessante. Quem de vocês também já não acabou criando sons com os próprios objetos em casa? Às vezes você tá batendo lápis, né? Às vezes você tá batendo algum outro objeto, acompanhando a música ou fazendo som. Então isso que é interessante e é bem famosa essa canção. Mas para falar de máquina de escrever, vocês já viram uma? Vocês sabem o que é? Uma máquina de escrever, antigamente, quando não existia o computador, a gente usava a máquina de escrever. E aí ele pergunta aqui, olha, você conhece esse objeto que está aqui ao lado? Uma máquina de escrever e para que serve? Antigamente era nela que a gente colocava o papel e digitava tudo o que precisava. Essa máquina, você acha que ela é antiga ou atual? Antiga, muito bem. Você acha que esse objeto faz parte do ambiente musical? Faz parte? É algum instrumento musical? Não, né? Mas ele foi utilizado, isso que é muito interessante. Após ouvir essa composição, tente reproduzir o som usando sua própria voz ou o som de uma máquina ou qualquer coisa, um lápis. Então vocês vão ouvir a música que a tia mandou aí no vídeo e depois tentem fazer com a mão, com o lápis e acompanhar o som pelo YouTube aí no canal que a tia mandou. Vamos continuar. Essa composição que acabamos de ouvir e conhecer chama-se Máquina de Escrever. Ela foi criada em 1950 pelo estadunidense Leroy Anderson. E olha, ele já morreu em 75. O Leroy Anderson cresceu em uma família de músicos. É esse daqui, olha. E começou a estudar música aos 11 anos. Com 12, ele já criou a sua primeira composição. Anderson tornou-se um compositor de músicas populares. Ele também compôs peças curtas para a orquestra, como essa que acabamos de conhecer. Quando Leroy criou a música Máquina de Escrever, ainda não havia computadores. Por isso, era muito comum que as pessoas utilizassem essas máquinas para escrever. O compositor utilizou o som da máquina de escrever, que fazia parte da paisagem sonora de muitos lugares na época, como parte de sua música. Muito interessante e criativo, né? Agora, vamos pensar. O que você acha de transformar os sons do dia a dia em música? Interessante, não é? É só para vocês pensarem. Você já ouviu músicas que usam sons como esse? Como que era o som dessas músicas? Lembrem, se vocês já ouviram, que alguém coloca som de sapato, de martelo, né? Alguma coisa. Atualmente, o som da máquina de escrever não é tão presente no cotidiano. Os ambientes mudam com o tempo e com eles as paisagens sonoras também mudam. Muitos dos sons que hoje ouvimos também não existiam antigamente. Imagine o mundo antes de existirem carros, máquinas, telefones e outras invenções.
As paisagens sonoras deveriam ser bem diferentes do que são hoje, não é? A seguir, vamos fazer uma atividade para refletir sobre isso. Então, toda essa parte aqui que a tia leu para vocês é para vocês pensarem, não é para fazer nada. Agora, nós vamos fazer a nossa atividade aqui no livro. Jogo das 4 diferenças sonoras. Observem aí essa primeira imagem. Olha aqui. Nós temos poltrona, nós temos um relógio, uma janela, um telefone, uma vitrola, uma máquina de escrever, uma cadeira, um livro. Nessa figura 2, nós também temos um relógio, janela, telefone, nós temos uma caixinha de som, nós temos computador, livro e cadeira. E aí ele pede para vocês observarem aqui e acharem 4 diferenças de uma para outra, de antigamente para hoje. E vamos escrever aqui, ó, nessa linha aqui do B. Escreva abaixo o nome dos objetos da imagem 1. Eles são iguais aos nomes do objeto da imagem 2, tá certo? Então, você vai pôr aqui relógio. Nos dois tem relógio, só que eles são diferentes. Outro, telefone. Um é telefone de um tipo de aparelho, hoje em dia é o celular. Nós temos música, olha, música, só que antigamente na vitrola e nós temos hoje numa caixinha de som. Nós temos aqui um equipamento de escrita, que antigamente era máquina de escrever e hoje é um computador. Então, anotar aqui. Depois, faça uma pesquisa com as pessoas mais velhas da sua família e anote no seu caderninho de arte. Caderno de arte. Escreva lá e anote. Vocês conhecem objetos como esses? Pergunta para sua mãe, para o seu avô. Eles conheciam esses objetos, esse tipo de telefone, esse tipo de máquina de escrever, vitrola? Sim ou não? Se os adultos se lembrarem de algum som da infância, também podem escrever, que não existe mais. Ah, ele lembrava do som de uma máquina de fazer garapa, não é? Então, aqui, sons, vai pôr lá no caderninho de arte os sons que a gente escuta no dia a dia, tá? Sons. E aí, se você não conseguir nenhum, também não tem que anotar, certo? Então, essa daqui é a atividade mais importante. Boa atividade!